A verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. Sêneca. E se eu te dissesse que muito do que te causa sofrimento não precisa ser anunciado para ser deixado para trás? Que o peso que você sente muitas vezes não vem do que carrega, mas do que se recusa a soltar. Os estoicos nos ensinaram que viver bem é viver com menos. Menos ruído, menos apego, menos distrações. Mas o que exatamente devemos eliminar para encontrar essa paz interior? Hoje, você vai descobrir 10 coisas que precisam sair da sua vida em silêncio. E ao final deste vídeo, você terá não apenas clareza sobre o que te prende, mas também ferramentas para se libertar. Vamos começar. O medo da opinião dos outros. Imagine que você está em um palco e todas as pessoas ao seu redor estão observando cada movimento seu. Você hesita antes de falar, preocupado com o que vão pensar. Mas se eu te dissesse que, na realidade, ninguém está prestando tanta atenção assim? Cada um está ocupado demais com suas próprias inseguranças para julgar você o tempo todo. Epicteto dizia: se você deseja melhorar, esteja preparado para parecer tolo e estúpido. Mas por que tememos tanto o julgamento alheio? Desde cedo, somos condicionados a buscar aprovação. Queremos ser aceitos, reconhecidos e admirados. Mas esse desejo pode se tornar uma prisão invisível, fazendo com que nossas ações sejam ditadas pela expectativa dos outros e não pelo que realmente queremos. O medo da opinião alheia nos impede de tentar coisas novas, de seguir nossos próprios valores e até mesmo de dizer o que pensamos. E o pior? Esse medo raramente é baseado em fato. Ele vive mais na nossa mente do que na realidade. O silêncio é uma ferramenta poderosa contra isso. Você não precisa anunciar sua mudança. Apenas comece a agir sem esperar validação. Quando você se torna indiferente ao julgamento dos outros, descobre algo surpreendente. A maioria das pessoas não se importa tanto quanto você imaginava. E as que se importam, essas geralmente são as que menos importam. Pergunte a si mesmo: quantas oportunidades eu já deixei escapar por medo do que vão pensar? Os estoicos nos ensinam a focar no que controlamos. E a verdade é que você nunca poderá controlar a opinião alheia, mas pode decidir se vai permitir que ela controle você. As relações tóxicas. Imagine que sua vida é um jardim. Algumas plantas florescem com cuidado e atenção. Outras, no entanto, são ervas daninhas, sugando toda a energia e vitalidade do seu espaço. O que acontece se você deixar essas ervas crescerem livremente? Elas vão se espalhar, sufocando tudo ao redor, até que o jardim inteiro perca sua beleza e harmonia. Relações tóxicas funcionam da mesma forma. Elas drenam sua energia emocional e mental, tirando a sua paz, sem que você perceba até que seja tarde demais. A ideia de cortar essas relações muitas vezes gera culpa, medo ou até mesmo uma sensação de perda. Mas os estoicos nos ensinam que a felicidade não depende dos outros, mas da nossa própria razão. Epicteto. A presença de pessoas que te desequilibram não é um reflexo do que você precisa tolerar, mas do que você deve aprender a soltar. As relações tóxicas não surgem apenas em amizades ou amores. Elas também podem se manifestar no trabalho ou em círculos familiares. São aquelas que, em vez de nutrir, contaminam a sua mente com críticas, manipulação e negatividade. Mas o que você faz com essas relações? Fica preso em um ciclo que te enfraquece, ou você as elimina, mesmo que silenciosamente, para dar espaço àquilo que realmente te fortalece? O silêncio aqui não significa ignorar a dor de se afastar, mas reconhecer que o seu bem-estar é mais importante do que o desejo de agradar ou manter qualquer relação que não te traga equilíbrio. Pergunte-se: quais pessoas ou situações na minha vida estão drenando minha energia e não me ajudam a crescer? Os estoicos acreditavam que, para alcançar a virtude e a paz interior, devemos aprender a escolher nossas companhias com sabedoria. Isso pode significar dar um passo atrás de certas pessoas ou situações. Não é um ato de egoísmo, mas um investimento em sua própria saúde emocional e mental. Os hábitos autodestrutivos. Pense em um rio que, em vez de seguir seu curso natural, começa a se desviar, criando caminhos tortuosos e destruindo as margens ao seu redor. Esse é o efeito dos hábitos autodestrutivos. Cada ação, por mais pequena que pareça, contribui para uma erosão interna que pode ser difícil de reverter. Esses hábitos não são visíveis ao mundo, mas se manifestam em formas sutis de autossabotagem, procrastinação, vícios, pensamentos autocríticos ou a constante sensação de não ser o suficiente. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos acontecem, mas nossa reação a elas que nos afeta. Muitas vezes, agimos de forma autodestrutiva porque acreditamos que não merecemos algo melhor ou porque estamos condicionados a esperar sofrimento. Porém,
Isso é uma ilusão, como se estivéssemos a caminho de um destino que já sabemos ser negativo e, em vez de lutar contra isso, seguimos o fluxo. A chave para romper esses padrões é perceber que não são as circunstâncias que nos definem, mas nossas escolhas diárias. Ao eliminar silenciosamente os hábitos autodestrutivos, você cria espaço para novas ações, aquelas que realmente refletem a pessoa que você deseja ser. Como um jardineiro que remove galhos mortos para que as novas flores possam crescer, você precisa cortar esses hábitos, não com raiva, mas com a clareza de que cada escolha que você faz tem um impacto direto no seu futuro. Pergunte-se, quais hábitos estão me impedindo de viver de acordo com os meus verdadeiros valores e propósitos? Eliminar esses hábitos não é fácil, mas é um dos maiores atos de autocuidado. O silêncio aqui é sobre a transformação interna silenciosa que ocorre quando você começa a tomar decisões conscientes para se libertar de padrões que não servem mais ao seu crescimento. O desejo de controlar tudo. Imagine uma árvore tentando controlar o vento. Não importa o quão forte a árvore se esforce, o vento sempre terá sua própria força e direção. Da mesma forma, o desejo de controlar tudo em nossa vida é uma batalha perdida. O controle, ao contrário do que muitos pensam, é uma ilusão. Tentamos controlar o que não podemos, as reações dos outros, os imprevistos, o tempo. E essa necessidade de controle nos deixa em um constante estado de frustração. Sêneca, em suas cartas a Lucílio, escreve: não há nada de errado em não poder controlar o que acontece. O que está em nossas mãos é a forma como reagimos a isso. A verdadeira liberdade vem de soltar, de reconhecer que muitas coisas estão além do nosso alcance. O desejo de controlar tudo pode se manifestar de diversas formas. O medo de não ter tudo sob controle, a ansiedade sobre o futuro ou até a obsessão por resultado. E o que conseguimos com isso? Mais tensão, mais estresse, menos paz interior. Em vez de focarmos no que podemos mudar, gastamos nossa energia em lutar contra o inevitável. Eliminar silenciosamente o desejo de controlar tudo é uma prática diária. Trata-se de reconhecer que a vida flui, com suas incertezas e imprevistos. A verdadeira sabedoria está em navegar por essa fluidez com calma e flexibilidade, aceitando que nem tudo depende de nós. Como o rio que segue seu curso sem lutar contra as pedras, nós também devemos seguir nosso caminho, confiando no que está além de nosso controle. Pergunte-se, em que áreas da minha vida estou tentando controlar o incontrolável? Como seria minha vida se eu simplesmente aceitasse o que não posso mudar? Quando nos libertamos do desejo de controle, criamos espaço para a paz interna. O silêncio é uma poderosa ferramenta nesse processo, pois nos permite observar o fluxo da vida sem a necessidade de interferir constantemente. É no momento em que paramos de lutar que encontramos o verdadeiro, as expectativas irreais. Imagine que você está escalando uma montanha e a cada passo a visão de cima parece mais distante. No entanto, a montanha à sua frente não é mais alta do que você imaginava. O que acontece é que você projetou uma expectativa irreal sobre a distância entre onde está e onde deseja estar. Quando a realidade não corresponde a essa expectativa, a frustração toma conta e o esforço parece em vão. Os estoicos nos ensinam que a verdadeira paz interior vem da aceitação do que é, e não da luta constante contra o que deveria ser. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades, disse Epicteto. O mesmo se aplica às expectativas. Ao reduzir as expectativas irrealistas, diminuímos a carga emocional que carregamos. Nós, como seres humanos, temos uma tendência a colocar nossos sonhos e metas em um pedestal inatingível. Queremos alcançar padrões impossíveis de perfeição, seja no corpo, no trabalho ou nas relações. Essa busca por um ideal inalcançável cria uma pressão constante, fazendo com que cada pequeno fracasso seja vivido como um grande desastre. Eliminar silenciosamente as expectativas irreais significa ajustar nossa visão para o que é possível e saudável. Não estamos diminuindo nossos sonhos, mas ajustando nossas expectativas para refletir a realidade de nossas limitações e contexto. Aceitar que nem sempre as coisas serão como imaginamos não significa desistir. Ao contrário, é uma forma mais inteligente de seguir em frente com resiliência e paciência. Pergunte-se, quais expectativas irreais estou colocando sobre mim mesmo? Como posso ser mais gentil com minhas próprias limitações? O silêncio nesse processo é necessário para que possamos discernir o que realmente vale a pena em nossas vidas. Quando deixamos de lado as expectativas irreais, o que resta é a liberdade para viver de acordo com o que realmente somos, e não com o que achamos que deveríamos ser.
A necessidade de sempre ter razão. Imagine que você está em uma discussão e, ao invés de tentar entender o ponto de vista do outro, você se concentra em vencer a conversa. A necessidade de estar certo se torna uma armadura que você veste, como se ela fosse essencial para o seu valor como pessoa. Cada palavra dita, cada argumento apresentado é uma batalha a ser vencida. No entanto, essa constante necessidade de ter razão não traz paz. Ela alimenta a arrogância, a resistência e, no fim, isola você da verdadeira sabedoria. Os estoicos nos ensinam que a busca pela verdade deve ser nossa prioridade, não a vitória em um argumento. Epicteto, por exemplo, dizia: não é importante o que acontece, mas como você reage a isso. O que ele quer nos mostrar é que ter razão não é o mesmo que encontrar a verdade. Muitas vezes, a verdadeira sabedoria está em ouvir com humildade e não em impor o que sabemos. Viver com a constante necessidade de estar certo cria uma falsa sensação de controle. A verdade é que não precisamos estar certos o tempo todo, nem provar nada a ninguém. A vida se torna muito mais rica quando aceitamos a incerteza e a complexidade das situações, permitindo que diferentes pontos de vista coexistam. A necessidade de ter razão é, na verdade, um obstáculo ao aprendizado e à evolução. Eliminar silenciosamente esse desejo é um ato de maturidade emocional. Trata-se de aceitar que, muitas vezes, o simples ato de ouvir é mais valioso do que qualquer argumento que você possa apresentar. Quando você se liberta dessa necessidade, cria espaço para a verdadeira conexão e aprendizado e descobre que a paz interior não está em ter razão, mas em saber que você está disposto a entender. Pergunte-se: por que preciso sempre estar certo? Como posso cultivar mais humildade nas minhas interações? O silêncio aqui é crucial, pois é na quietude de nossa mente que podemos realmente ouvir o outro, sem o ruído da necessidade de provar algo. Ao abrir mão de estar sempre certo, você ganha a liberdade de explorar novos caminhos e novas ideias, sem medo de errar ou ser contradito. O ruído digital. Vivemos em um mundo saturado de informações. A cada notificação, somos bombardeados com uma enxurrada de mensagens, notícias, e-mails, atualizações de redes sociais. O som constante das notificações, o desejo de ver o que está acontecendo no mundo e a busca incessante por algo novo nos impede de viver com clareza. O ruído digital não é apenas o som, é a distração constante que afasta nossa atenção do que realmente importa, o momento presente. Marcos Aurelius, em suas meditações, escreve: a vida não é feita de coisas que você deseja, mas de coisas que você aceita. O presente é suficiente. Esse presente, que é o único tempo que realmente temos, é frequentemente interrompido pela sobrecarga de estímulos digitais. O tempo que gastamos rolando a tela do celular ou assistindo a vídeos curtos poderia ser investido em momentos de reflexão ou crescimento pessoal. O problema não está nas tecnologias em si, mas em como nos relacionamos com elas. O consumo de conteúdo sem propósito e sem consciência pode nos desconectar de nossas próprias emoções, necessidades e objetivos. Nos tornamos consumidores passivos, reagindo àquilo que aparece na tela, em vez de sermos criadores ativos de nossa realidade. Eliminar silenciosamente o ruído digital significa reduzir o consumo descontrolado e dar mais atenção ao que realmente traz valor para a nossa vida. Não é necessário fazer um detox digital radical, mas sim buscar uma relação mais equilibrada com a tecnologia. Desconectar-se, ao invés de ser uma fuga, se torna um retorno à própria essência. Pergunte-se: quanto tempo estou gastando me distraindo com o digital e quanto desse tempo poderia ser redirecionado para o autoconhecimento ou para as relações reais ao meu redor? O silêncio digital é um convite à introspecção. Ao desconectar-se das distrações digitais, você cria espaço para estar presente em sua própria vida. O mundo externo pode ser barulhento, mas você tem o poder de escolher o que realmente merece sua atenção. Os pensamentos negativos. Imagine que sua mente é um jardim. A cada pensamento, você planta uma semente. Se você constantemente se permite pensar de forma negativa, você acaba cultivando ervas daninhas que, com o tempo, ocupam todo o espaço do seu jardim interno. Esses pensamentos não apenas oscurecem a clareza mental, mas também alimentam um ciclo vicioso que torna difícil sair do lugar. Os estoicos sempre enfatizaram que a mente deve ser treinada para reagir de forma construtiva aos desafios da vida. Como Sêneca disse, a felicidade é algo que depende de nós. É a mente que molda as circunstâncias. Quando nutrimos pensamentos negativos, estamos entregando nosso poder de escolha. Se o seu foco está constantemente nas dificuldades, nos erros passados ou nos medos do futuro, você perde a capacidade de viver plenamente o presente.
Pensamentos negativos são como nuvens escuras que encobrem o céu claro. A boa notícia é que essas nuvens não são permanentes. Elas surgem e passam, e você tem o poder de não permitir que elas definam sua realidade. O que realmente importa é como você escolhe reagir a esses pensamentos. O silêncio que precisa ser cultivado aqui não é a ausência de pensamento, mas a habilidade de observar sem se identificar com cada um deles. Eliminar silenciosamente os pensamentos negativos não significa ignorá-los ou forçar uma atitude excessivamente positiva. Trata-se de reconhecer esses pensamentos sem julgá-los, sem permitir que eles assumam o controle da sua mente. Ao perceber que você não é os seus pensamentos, você retoma o controle sobre sua paz interior. Pergunte-se: quais pensamentos negativos recorrentes estão consumindo minha energia? Como posso mudar a forma como vejo e reajo a esses pensamentos? O silêncio aqui é um ato de observação consciente. Ele nos permite separar o que é real do que é produto da nossa mente inquieta. Quando conseguimos observar os pensamentos sem nos deixar dominar por eles, passamos a ter mais clareza sobre o que é verdadeiramente importante em nossas vidas: a desordem física e mental. Imagine estar em um quarto cheio de objetos espalhados por todo lado. Há papéis em cima da mesa, roupas fora do lugar, lixo acumulado e uma sensação de caos no ambiente. Agora, imagine como isso afeta sua mente. A desordem externa é um reflexo direto da desordem interna. Quando estamos cercados por bagunça, nossa mente também fica sobrecarregada, difícil de focar e de se concentrar. O mesmo acontece quando não cuidamos de nossa saúde mental. O caos interno afeta nossa clareza e paz de espírito. Os estoicos acreditavam que a disciplina era fundamental para uma vida virtuosa. A verdadeira liberdade é viver de acordo com a razão, dizia Epicteto. Isso se aplica tanto ao mundo externo quanto ao interno. A desordem física e mental está diretamente ligada à falta de disciplina e de cuidado consigo mesmo. Cada elemento de desordem, seja em sua casa, no seu corpo ou na sua mente, é uma distração, algo que retira sua energia e foco das coisas que realmente importam. Eliminar silenciosamente a desordem começa com a tomada de responsabilidade pelo seu espaço físico e mental. No nível físico, isso significa criar um ambiente limpo e organizado que favoreça a concentração e a tranquilidade. No nível mental, trata-se de praticar o autoconhecimento, observar os pensamentos sem se perder neles e estabelecer hábitos que promovam uma mente clara. Epicteto também nos lembra: não espere que as coisas aconteçam da maneira que você quer. Faça o que você pode fazer e o que você não pode, aceite. A aceitação não é uma resignação passiva, mas uma forma ativa de buscar o que está dentro de nosso controle. Quando fazemos essa escolha, estamos eliminando a desordem mental ao nos concentrarmos no que realmente importa. Pergunte-se: quais áreas da minha vida estão desorganizadas e como isso impacta meu bem-estar mental? Como posso estabelecer uma rotina de cuidados diários para manter minha mente e espaço em harmonia? O silêncio nesse processo é profundo, porque ao limpar o espaço externo e interno, você permite que a paz e a clareza se instalem. A desordem, tanto no físico quanto no mental, bloqueia o fluxo da vida. Ao remover essas barreiras, você cria uma fundação sólida para o seu crescimento e tranquilidade. As comparações desnecessárias. Imagine que você está em uma corrida, mas ao invés de focar em seu próprio ritmo de jornada, você fica observando incessantemente o desempenho dos outros. Cada vez que alguém ultrapassa você, você sente que está perdendo, que não é bom o suficiente. Essa é a armadilha das comparações. Elas criam um ciclo de insegurança e insatisfação, pois nunca conseguimos ver a nossa própria jornada com clareza, pois estamos constantemente nos medindo com os outros. Sêneca disse: aquele que é insatisfeito com a sua vida, mesmo tendo todas as coisas que outros desejam, continuará insatisfeito. Essa frase traz à tona a ideia de que a comparação não é apenas injusta com você, mas também é uma forma de escravidão emocional. Ao se comparar constantemente, você perde o contato com sua própria realidade e com o que realmente importa para sua felicidade. A vida não é uma competição. Cada pessoa segue seu próprio caminho, com seus próprios desafios, conquistas e ritmo. Quando nos comparamos, estamos esquecendo da singularidade da nossa jornada e das qualidades únicas que possuímos. As comparações desnecessárias não só nos afastam de nossa verdadeira natureza, mas também nos impedem de valorizar as conquistas que já alcançamos. Eliminar silenciosamente as comparações significa entender que sua vida é única e que seu valor não depende do que os outros estão fazendo. Em vez de olhar para os outros com inveja ou frustração,
Procure focar nas suas próprias metas, no seu próprio crescimento e nas suas próprias vitórias. Não importa o ritmo dos outros, o que importa é o seu próprio progresso. Pergunte-se, em que momentos da minha vida tenho me comparado com os outros e como isso tem impactado minha paz de espírito? Como posso mudar minha perspectiva para focar mais em meu próprio caminho? O silêncio aqui é essencial, pois ele nos permite escutar a nossa própria voz sem as interferências externas. Quando paramos de olhar ao redor e começamos a olhar para dentro, vemos claramente o nosso valor e as nossas conquistas, sem a necessidade de validação externa. Comparações desnecessárias são um desvio do caminho que você está trilhando. Ao abandoná-las, você volta a se conectar com sua própria jornada e propósito. Chegamos ao final dessa jornada silenciosa, onde exploramos os diversos aspectos da vida que podem ser eliminados para criar espaço para o autoconhecimento, a paz e o crescimento pessoal. Desde a necessidade de ter razão até as comparações desnecessárias, cada um desses elementos nos impede de viver com clareza e de alcançar o equilíbrio interno que todos nós buscamos. Ao nos desapegarmos desses fardos, podemos focar no que realmente importa, assim, viver de maneira mais plena e autêntica. Ao longo dessa jornada, aprendemos que o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença ativa da paz interior. O silêncio de não ceder às comparações, de não ser consumido pelo desejo de ter razão, de eliminar o ruído digital e de não sucumbir à desordem mental e física. Esse é o verdadeiro silêncio que traz transformação. Como os estoicos nos ensinam, a verdadeira liberdade vem do autocontrole, da aceitação do que não podemos mudar e da capacidade de focar no que está dentro do nosso alcance. A verdadeira essência da vida não está em ter mais, mas em ser mais. Ser mais presente, mais consciente e mais conectado com o que realmente importa. O caminho do autoconhecimento e da paz interior exige disciplina, mas também oferece uma liberdade que nenhuma busca externa pode oferecer. Neste momento de reflexão, pergunte-se quais dessas coisas posso eliminar da minha vida para viver com mais clareza e propósito. O que posso começar a mudar agora para cultivar um espaço interno mais pacífico e harmonioso? O silêncio que cultivamos dentro de nós se reflete no mundo ao nosso redor. Ao eliminar o que não nos serve, criamos espaço para o que é verdadeiramente essencial. E é nesse espaço que encontramos a verdadeira liberdade, onde podemos ser quem realmente somos, sem as distrações que nos afastam do nosso propósito e da nossa paz.